Agora vamos para Londres, nós vamos falar com o Ulisses Neto, diretamente de Londres, com as principais notícias da Europa, falar da segunda onda, vamos ver o que ele traz pra gente. Parece que na Itália tá tendo muita manifestação aí, né? Os caras não estão, principalmente o pessoal que trabalha à noite, o pessoal de bares, restaurantes, lá tá complicado aí, né, o Ulisses? Conta pra gente. É isso mesmo, Emílio. Aqui em Londres, agora 3h42 da tarde. E como a gente vem falando nas últimas semanas, os governos europeus têm apertado cada vez mais as restrições ao redor do continente, porque os casos de coronavírus também estão subindo muito. Só que agora existe uma insatisfação muito grande da população. Se na primeira onda a população, de maneira geral, aqui na Europa, aderiu às restrições, ficou em casa, né, seguiu as regras dos governos, agora isso não está acontecendo assim, sem nenhum questionamento. O caso da Itália que você citou, acho que é o mais emblemático do momento, porque ontem entraram em vigor as novas regras estabelecidas pelo governo e por lá, a partir das 6 da tarde, né, no horário da Itália, bares e restaurantes têm que fechar as portas. Isso causou muita revolta, principalmente nos pequenos comerciantes que ainda estão se recuperando da primeira onda, da primeira quarentena que ocorreu na Itália. E aí as principais cidades do norte, Turim e Milão, tiveram manifestações muito violentas ontem, confronto com a polícia, algumas boutiques de grife como a Gucci foram saqueadas e isso criou uma grande comoção lá na Itália durante a noite. Também houve manifestação no sul do país, na cidade de Nápoles e por aí vai. A situação por lá é bem complexa. Nos outros países aqui da Europa também existe resistência. O próprio Reino Unido até agora não decretou um fechamento mais expressivo em toda a Inglaterra, justamente por conta dessa reação da população e até mesmo dos prefeitos, né, dos líderes regionais aqui na Inglaterra que não querem fazer esse segundo fechamento sem um apoio substancial, sem um apoio grande da parte financeira do governo central que fica aqui em Londres. E para fechar, na França, que hoje é um dos principais focos de Covid-19 na Europa, ao lado da Espanha, há uma indicação do governo de que uma segunda quarentena bem próxima do que aconteceu no início do ano deve ser decretada nos próximos dias e, claro, isso também já está criando muito descontentamento por lá, mas é fato que hoje os casos na Europa estão bem altos, num nível, se não igual, às vezes até superior ao que foi registrado no início da pandemia, Emílio. Seguindo você aqui na rede social, Ulisses, você falou que o Reino Unido tem um acordo para comprar 6 tipos de vacina diferentes em desenvolvimento e vai gastar num total de 340 milhões de doses. Ou seja, nem aí na Inglaterra os caras estão apostando só na vacina de Oxford, é isso? É exatamente isso, porque os britânicos, é claro, estão apostando muito em ter a vacina de Oxford como uma das primeiras do mundo, se não a primeira, né? Mas junto com a vacina que está sendo desenvolvida pelos chineses em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, mas eles querem, é claro, ter essa vacina pronto o mais rápido possível, até por questões geopolíticas, que vai trazer um novo destaque para o país, mas sabem que a situação não é assim tão simples, porque uma vez que a vacina estiver comprovada, estiver aprovada, inclusive pelos órgãos regulatórios, ainda vai levar tempo para produzir, né? Então não dá para depender só de uma vacina. E aí os ingleses têm vários outros contratos com vacinas que estão sendo produzidas nos Estados Unidos, em outras partes da Europa também, para ficar garantido da melhor forma possível. Porque hoje mesmo, por exemplo, saiu um estudo do Imperial College London dizendo que os anticorpos desenvolvidos, né, pelos nossos organismos, para quem já foi contaminado pelo coronavírus, eles não ficam tanto tempo assim ativos no nosso organismo. E é questão de apenas assim, alguns meses mesmo, segundo esse estudo inicial do Imperial College London. Então isso faz com que a vacina seja ainda mais importante dentro desse contexto, porque aquela história de imunidade de rebanho, por exemplo, vai ficando cada vez mais para trás como algo superado, né? Esse estudo mostra que numa questão de 3, 4 meses, as pessoas já começaram a ter uma redução dos anticorpos do coronavírus, segundo esse estudo inicial do Imperial College London. E aí, dentro desse contexto, a vacina é ainda mais importante, porque ela se torna, né, um método que também pode aumentar muito a imunização das pessoas em relação ao coronavírus. Não dá para contar só naquela história de a maior parte da população vai se contaminar e aí vamos estar protegidos, né, por um longo período. Então, os britânicos fizeram vários contratos, 350 milhões de doses, considerando que a população aqui
tem mais ou menos 65 milhões de pessoas, né? A gente está falando de um número muito grande de doses em potencial para cada cidadão que mora aqui no Reino Unido. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, meu querido Ulisses. Por exemplo, a gente está vendo aí, a gente sabe que vacina vai demorar, vai ter mais um tempo, não vai ser assim. Tanto é que o OMS falou, falar que vacina em abril, vocês estão exagerando muito, que em abril já vai estar todo mundo vacinado, não vai ser assim. Mas o que eu queria colocar com você é o seguinte, a respeito dessa segunda onda que a gente está vendo na Europa. Também as testagens aumentaram muito, por isso que os casos aumentaram nessa proporção. Aí no Reino Unido, aumentou em quantas vezes o número de testes? Parece que na Itália em 5 vezes, na França parece que em 6 vezes. Então está se testando. Isso. É isso mesmo, né? O padrão aqui no Reino Unido também é mais ou menos isso, entre 5 e 6 vezes. Até o governo prometeu terminar um projeto para ter 500 mil, entre 400 e 500 mil testes por dia aqui no final desse mês. Ainda não está claro se eles vão conseguir entregar isso. Mas o que o próprio primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse há algumas semanas é que o aumento da testagem, claro, faz com que a gente descubra mais casos, mas os casos também estão aí, né? Sim. E a outra questão que é importante é que o índice de testes positivos também cresceu. Então, digamos que no início da pandemia, a cada 1.000 testes, 100 eram positivos. Hoje, a cada 1.000 testes, 150 são positivos. Então, isso também aumentou, por isso que, na interpretação do governo britânico, essa questão não está sendo levada em consideração como um fator para explicar o aumento dos casos. Mas existem outras interpretações. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Donald Trump tem dito isso repetidas vezes, né? O país dele é o que mais testa e por isso é o que mais tem casos também. Então, a gente precisa levar as duas interpretações em consideração na hora de formar a nossa opinião. Agora me fala uma coisa, aí tem um rastreamento pelo aplicativo, né? Isso. O pessoal está colaborando, parece que pelo aplicativo você sabe mais, o pessoal está colaborando, está funcionando aí no Reino Unido? Isso, o aplicativo, para explicar mais ou menos como ele funciona, ele é um aplicativo do SUS britânico, né, o NHS, então todo mundo recebeu a recomendação para baixar esse aplicativo, e aí ele fica monitorando por onde você circula e se alguém que esteve no mesmo lugar que você, no mesmo horário, testar positivo, ele te avisa. Hoje mesmo eu recebi um alerta do aplicativo dizendo, estamos verificando um possível contato. Aí, instantes depois eles disseram, não, nenhum problema, pode seguir a sua vida normalmente, não precisa tomar nenhuma atitude. O problema é que muita gente diz que esse sistema não está funcionando perfeitamente aqui. Embora as pessoas tenham baixado, façam suas identificações, né? O check-in, por exemplo, você vai num salão de beleza, vai numa barbearia, vai numa exposição em um museu, sempre tem lá o QR Code para você escanear e dizer que você passou por ali. Mas muita gente diz que esse sistema não está funcionando, que ele custa caro e que o governo colocou em prática só para dizer que está fazendo alguma coisa, mas que ele não é 100% confiável nesse momento. Boa. Vocês têm perguntas? Tenho. Pois não. Vitor Brown. Ulisses, tem notícia aí na Europa de algum país ou algum governo local que tenha fechado parceria com esse laboratório chinês Sinovac, com o qual o governo de São Paulo fez parceria? E pergunto sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito com o laboratório, mas é que causa uma certa estranheza, porque a gente não ouve falar de nenhum outro lugar do mundo que tenha feito como o governo de São Paulo fez com o Instituto Butantan, uma parceria com esse laboratório Sinovac para comprar essa vacina Coronavac, que, ao que tudo indica, está indo bem nos testes e deve receber o aval da Anvisa. O próprio governador João Dória fala que ela é a mais avançada do mundo. Aí na Europa, você tem notícia de algum governo que tenha comprado essa vacina Coronavac? Olha, Vitor, eu realmente desconheço outro país aqui na Europa, ou algum país aqui na Europa que tenha contrato com a Sinovac, né? Como eu falei, o Reino Unido fechou contratos com vários laboratórios, mas nenhum deles envolve o laboratório chinês. Tem até a lista aqui aberta para dizer. Os contratos da Inglaterra são com, óbvio, né, a AstraZeneca, que é daqui do Reino Unido também, tem sede em Cambridge, a GlaxoSmithKline Sanofi, que é uma parceria entre o Reino Unido e a França, a Novavax, que é americana, a Janssen, que é da Johnson, mas tem sede na Bélgica, BioNTech Pfizer, que também é alemã-americana, e a Valneva, que é francesa. Então, eles não têm contrato com os chineses aqui. Existe, é claro, a gente sabe, existem muitas disputas comerciais entre britânicos e chineses, incluindo a questão do 5G, que também é muito forte aí no Brasil, e aqui eles não têm falado sobre essa vacina. Outros países aqui da Europa, eu também não conheço os contratos deles especificamente. O que a gente sabe que existe é aquele pool
internacional, inclusive que o Brasil faz parte, que é liderado pela ONU, para que os países tenham acesso às vacinas de forma mais rápida. Mas um contrato específico como esse que o Brasil tem, que o governo do estado de São Paulo tem, eu realmente não tenho conhecimento aqui na Europa. O que a gente precisa levar em consideração é o seguinte: o Brasil está tendo acesso a esses contratos, né, com a Rússia, com a China e também com a Inglaterra, de maneira prioritária, porque aí teve muito caso, ou continua tendo muito caso, durante um longo período. Então, o Brasil é um campo de pesquisa fértil para esses laboratórios. E isso facilitou também o interesse e o contrato dos grandes laboratórios, algo que alguns países europeus não tiveram, né? Os casos voltaram a crescer agora aqui na Europa. Mas, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, não tenho conhecimento de outros países com contratos com a Sinovac, não. Meu estranho, amigo. Né? Nenhum lugar do mundo. Ninguém né? comprou a Coronavac. Com a Por que Butantan. será, hein, Pô. pô? Ulisses. E a Sputnik, já saiu já? Tá aí? Quem? Tá aí, Ulisses. Calma. A Sputnik também já Sputnik tá vacinando 5, lá. Sputnik Não 5. chega lá também. Sputnik vem pro Paraná. Tá na primeira fase eterna. Muito bem. Mas A enfim, russa, a alguma vacina novidade russa. aí, porque aparentemente eles pediram uso emergencial hoje para a OMS, procede isso? Desculpa, eu não consegui ouvir. A Sputnik 5, em fase final de produção e testes e tal, foi pedido para ser expeditada, né, o uso pela Rússia à OMS. Como dá conta a sim, notícia. Você tem informações em relação a isso? A OMS, ela lidera a chancela, vamos dizer assim, né, para as vacinas. Então, isso é importante realmente no desenvolvimento da Sputnik, da vacina russa. Agora, o que vai valer mesmo é o alvará, vamos dizer assim, né, a licença dos órgãos de cada país, né? Então, não adianta nada a OMS dar uma chancela se aí no Brasil a Anvisa não der, por exemplo. Então, essa é a questão principal. Na Rússia, eles já têm, tanto que já estão fazendo, até com as equipes médicas do país, e já estão, inclusive, testando outra vacina, né? Os russos pretendem ter mais de uma, mas o que vai importar, no final das contas, é realmente a licença que cada país vai dar para essas vacinas, e a gente ainda vai ter que descobrir se no Brasil o processo vai ser fácil para essa vacina da Rússia, assim como a de Oxford e a da China também. Boa. Que mais? Tem mais alguma informação aí que você quer complementar, Ulisses? Olha, Emílio, eu acho que o ponto principal é esse de que aqui na Europa, depois de muito tempo fechados, os casos mais baixos, as pessoas relaxaram bastante, isso é um fato, voltaram a ter as suas vidas, as suas atividades sociais como tinham antes da pandemia, voltaram a sair, a viajar muito o verão. Aqui foi quase como se nada tivesse acontecendo, e uma conta está sendo paga agora, né? Não dá para saber também, se todo mundo tivesse ficado em casa, se a situação não seria tão ruim quanto está sendo agora. Mas os números são péssimos, os hospitais estão voltando a ficar cheios, não só na Espanha, mas também na França, aqui no Reino Unido, e é uma situação muito preocupante em que os principais líderes do continente já avisaram que o inverno, né, que aqui no hemisfério norte começa no finalzinho de dezembro e vai até o primeiro trimestre do ano que vem, vai ser um inverno muito ruim, e fica de alerta para o Brasil, que está vivendo hoje um momento em que os casos estão caindo, né, mas que as pessoas não podem relaxar por causa disso, porque a imunidade do coronavírus ainda é uma incógnita, ninguém sabe se realmente, né, a pessoa que é contaminada agora não vai se contaminar de novo daqui a 6 meses, e a vacina é uma perspectiva ainda distante, mesmo que os estudos estejam avançados aí no Brasil, na China, aqui no Reino Unido, ainda é uma perspectiva muito distante, por isso vai depender de uma ajuda da população para não ter uma situação muito ruim nos próximos meses. É isso aí, responsabilidade de cada um, né, Ulisses? Agora, deixa eu perguntar uma coisa, esse lockdown que está tendo aí agora, o comércio continua funcionando, a escola está funcionando, está tudo funcionando, somente em alguns lugares, aí parece que Liverpool, fecharam os bares, durante a noite eles estão fechando bares e restaurantes, alguma coisa assim, mas não parou da mesma maneira, né, de fechar tudo, não. Todo mundo em casa, né? Não parou não. O Reino Unido, sempre é importante a gente ressaltar, o Reino Unido é formado por 4 países, né? Irlanda do Norte, País de Gales, Inglaterra e Escócia. 3 países do Reino Unido, ou seja, a única exceção é a Inglaterra, fecharam para valer. Ainda mantém o comércio aberto, alguns lugares têm escola funcionando, mas em outros não, as aulas estão suspensas. Aqui no Reino Unido, essa semana é uma semana de férias escolares, né?
Então, normalmente já não teria aula mesmo. Aí alguns países aproveitaram esse período para criar um chamado corta-fogo, que eles estão falando aqui, né? Um circuit breaker. É uma espécie de lockdown com prazo bem definido, apenas 15 dias, para tentar baixar os casos de novo. A Inglaterra não fez isso. A Inglaterra está fazendo por região. Então, o norte do país, como você citou, Liverpool, Manchester também, outras regiões do norte da Inglaterra estão com os bares e restaurantes fechados, mas o comércio continua funcionando, as aulas também ocorrem em algumas partes do país. Está bem quebrado dessa vez, não é um lockdown nacional como já ocorreu, e aqui em Londres as regras são para que as pessoas elas não podem se encontrar com quem não mora no mesmo endereço, em ambiente fechado, e também existe um toque de recolher a partir das 10 da noite, mas ainda é bem diferente do que aconteceu no início do ano, quando a gente não ouvia nem barulho de carro na rua, né? Tava tudo parado mesmo, e agora não é mais assim, não. Legal, obrigado pela informação diretamente de Londres. Perfeito. Nosso velho e bom Ulisses toca a bola, ele faz o gol. É só uma pergunta que ele tem repertório pra cacete. Obrigado, viu, Ulisses? Um abração pra você, obrigado aí pela participação.